Alguém já falou isso pra vocês? Eu ouço isso direto, né? Mas não é bem assim. A tua habilidade de criar um prompt, ela está diretamente ligada à sua capacidade de imaginar e de escrever algo. A IA vai tomar decisões quando você não for específico. Toda vez que você não for específico, a IA vai preencher com alguma coisa dentro daquilo que é probabilístico. Então, por exemplo, pô, eu estou fazendo aqui um lenhador. Na verdade é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Eu pensei no prompt que é uma pessoa correndo na floresta. Aí você descreveu o seguinte: ela tá com boné, ela tá com um agasalho e ela tá com uma bermuda. Aí ela vai entender o seguinte: pô, se ela tá correndo na floresta, o agasalho dela vai ser de um tecido sintético, né, de um tactel, alguma coisa nesse sentido. A bermuda também, mesmo que você não tenha colocado isso no prompt. E provavelmente essa pessoa tá de tênis. Ela nunca vai colocar alguém correndo na floresta de sapato, a não ser que você peça isso no prompt. Vocês entenderam? Então, se você quer algo específico que foge do padrão, você tem que pedir no seu prompt. A diferença entre modelos de IA. Por que que tem diferença de uma imagem que você gera no Midjourney, de uma imagem que você gera no Banana, de uma imagem que você gera no ChatGPT? Por conta do espaço latente. O espaço latente de cada IA é diferente. Elas foram treinadas de forma diferente. Não existe um treinamento universal que essas IAs adotaram, compraram. Não. O do Google foi treinado de um jeito, o do Midjourney foi treinado de outro, e o do ChatGPT foi treinado de outro, do DALL-E foi treinado de outro, enfim, cada modelo foi treinado de uma forma diferente. Então, às vezes, o que você não está conseguindo fazer com o Midjourney, talvez você consiga com o Nano Banana, e vice-versa. São espaços latentes diferentes. Leia o prompt com muita atenção antes, tá? Isso é extremamente importante. Gere apenas uma imagem para testar ou use um gerador gratuito. Eu sempre vou no modelo que não consome crédito para eu testar a ideia, né? Para ver se vai sair daquilo que eu tô prevendo mesmo. Ou eu gero uma imagem para não gerar um monte de imagem, porque as IAs têm a opção de você gerar 4 de uma vez. Mas aí eu gosto de fazer com uma imagem só. E não importa quão específico seja seu prompt, a IA sempre irá tomar decisões por você. Galera, isso aqui é muito importante, porque a inteligência artificial, ela não é 100% previsível. O que a gente faz quando a gente escreve um prompt é diminuir a imprevisibilidade, não eliminá-la. É complicado a gente usar alguma coisa que não está 100% do nosso controle, mas é assim que é assim que funciona. Eu vou ensinar para vocês aqui formas de ter mais controle, mas a gente sabe que não é possível ter 100% da parada, tá? Então, ser específico, por mais que você seja é importante, óbvio, mas às vezes a IA vai dar uma viajada aí na parada. Pesquise se o termo faz sentido em inglês. É preferível que você faça os seus prompts em inglês, tá? De preferência. Mas você pode escrever em português muitas vezes, mas vê se aquilo faz sentido em inglês. Às vezes a IA não tem a tradução da parada. Hoje já está mais fácil, tá? Eu lembro que teve um momento do workshop que a gente estava tentando criar, em workshops passados, tá? A gente estava tentando criar um dadinho de tapioca. Cara, a IA não fazia ideia do que era um dadinho de tapioca. Nenhum modelo gerava dadinho de tapioca. Aí a gente subia uma imagem, dava uma referência. A gente faz isso hoje, ainda hoje. Mas se você escrever hoje para o Nano Banana, um prato de dadinho com tapioca, você consegue gerar muito bem hoje. Ó, a Ana falou, eu lembro do dadinho. É isso aí. Experimente deixar a IA gerar o prompt para entender como ela descreve. Cara, a gente vai usar à tarde a gente vai, ó, gerar imagem, tá? A gente vai aqui, ó. É prático, né? A parada da tarde. Mas, ó, pede para IA gerar. Poxa, eu quero gerar alguém com essa pose. Aí você sabe a pose, você faz a pose, tira uma foto da sua pose, sei lá, eu quero alguém assim, ó. Fazendo assim, ó. Cara, tira a foto da pose, você não sabe descrever a pose? Cara, tira uma foto assim, manda no Claudião, no ChatGPT, e ele vai
descrever da melhor forma para você e geralmente funciona muito bem, tá? Não espere resultados prontos. Gente, a pior coisa que vocês fazem é esperar que a IA vai te dar pronto. Não vai. Às vezes eu já vi gente gerando mais imagens, porque naquela imagem que ela gerou, a pessoa tava com, sei lá, tava com um esmalte vermelho, ela queria azul. Ou a pessoa tinha uma pintinha no rosto, ela não queria aquela pintinha no rosto. Ou, sei lá, saiu com uma estampa aqui pequenininha na jaqueta e ela não queria. Gente, joga isso no Photoshop e tira. Você não precisa ficar gerando e gerando imagem. Tem uma imagem que já é 99% boa, dá pra usar, mano. O Photoshop também tem inteligência artificial, você não precisa ficar consumindo um monte de crédito ali do teu modelo, né? Por que as empresas estão interessadas em gerar imagens com IA? A gente deu um workshop recentemente para a reserva, a gente já deu 2 ou 3 workshops para a reserva, e o que eles queriam era que a gente ensinasse a criar uma campanha. Vamos supor, a reserva, a equipe criativa está com uma ideia na cabeça. Juntou ali o marketing, a galera, os designers e tal. Falaram, cara, a gente precisa criar uma campanha e mostrar isso para a diretoria para ser aprovado. Como que isso é feito? Bom, eles entram lá no Pinterest, pegam as referências, entra no banco de imagem, aí tem uma pessoa ali que é boa de Photoshop, vai fazendo a manipulação, aí depois coloca o lettering e leva. Mas não é nada muito proprietário, né? E eles queriam aprender a gerar imagens para eles conseguirem levar uma campanha pronta com as imagens criadas com IA. Já muito mais próximo do que eles iriam fazer. E a gente gerou uma campanha para eles, né, fictícia, óbvio. E aí foi legal porque a gente seguiu o seguinte desafio. Não só as imagens seriam geradas com inteligência artificial, mas também os textos. Então, todos os textos aqui a gente gerou com IA também, né? Os textos da campanha. A campanha era baseada em De Volta para o Futuro. Então, a gente imaginou que a reserva ia lançar uma coleção retrô, com roupas inspiradas no universo dos anos 80. E a gente criou essas imagens para eles. E aí ensinou eles a criarem também. Então, qual que foi a ideia? A coleção Reserva 88. O futuro nunca teve tão anos 80. Então a gente criou essas imagens aí, essa aqui. E aí, olha qual que é a questão aqui, ó. A gente tem um DeLorean aqui na cena. E olha como ia ser difícil deles fazerem essa cena sem IA. Ia ter que achar uma imagem que fosse parecida, que tivesse a estética da reserva também, né? Isso é importante. Então seria uma coisa muito difícil. Então as empresas elas querem gerar imagens com IA, não só para fazer peças, mas também para fazer concepts. Então não é só designer que precisa aprender a fazer imagem. Todo mundo hoje, um diretor de marketing, uma pessoa que tem um restaurante, uma pessoa que, sei lá, tem um comércio, eles precisam aprender a usar a inteligência artificial. Isso vai tornar o processo delas muito mais interessante. Você já perdeu créditos gerando imagens que não gostou? Acho que todo mundo já, né? Ah, teve até uma pessoa que falou assim, ó, mas dá pra ver que é IA, não? Isso é importante, galera. Ó, por que essa imagem parece IA? Porque lá atrás, ó, tá lá Coca-Cola, né? Tudo zoado e tal, né? A gente não queria trazer o realismo para essas imagens. Por quê? Porque dentro da realidade deles, da reserva, isso é muito importante, tá? Achei legal ter feito essa pergunta, que eu vou abrir um parênteses. Pessoal, as grandes marcas não utilizam IA para o resultado final. Eles utilizam como concept para levar para a equipe fotográfica e aí fazerem o shooting seguindo a referência. Então, inteligência artificial entra, quando a gente está falando de grandes empresas, Reserva, Boticário, Nubank, como um guia, tá? Então não tem problema uma letra, a gente nem conserta, dá para arrumar, tá? E outra, isso aqui foi feito no ano passado. As IAs já melhoraram muito de lá para cá. Tá? Só para esclarecer para vocês que a gente não estava buscando
essa, essa, esse compromisso com o realismo. O que, que a maioria das pessoas fazem quando elas estão gerando imagem? Eles colocam o assunto e o elemento. Assunto mais algum elemento. Tipo assim, ó, uma mulher de cabelo preto, uma mulher no banco, um homem dentro de um carro. Não especificam que carro é esse, que época é essa, o humor daquilo, né? Qual que é o mood, qual que é a inspiração daquilo. E aí as imagens saem daquele jeito que a gente vê, né? Por aí. E eu queria apresentar para vocês um método que eu chamo ele de SAFE. Sujeito, ambiente, fotografia e emoção. Claro, tem muito mais dentro disso, mas eu quis simplificar. Sempre que vocês forem gerar um prompt, né, criar um prompt, construir, estruturar, lembra, SAFE. Sujeito, ambiente, fotografia, emoção. O que é o sujeito? Idade, gênero, etnia e origem, estrutura facial, cabelos, olhos, características únicas, roupas, ação, expressão, pose. Ambiente, cenário, atmosfera emocional, época. A IA é muito boa em representar épocas também, tá? Fotografia, luz, enquadramento, ângulo, câmera, lente, estilo. Emoção, feliz, triste, assustado, imponente, seguro, confiante. A ordem importa. Muita gente não se atenta a isso, tá? A IA, ela lê como a gente, né, da esquerda para a direita. Então, vamos supor, ó, qual que é a coisa mais importante dentro de uma imagem? O sujeito. Então, o sujeito tem que vir primeiro. Então, sujeito, ação, logo em seguida, expressão, ambiente, luz, ângulo, enquadramento, enfim. Depois do sujeito, isso você pode variar um pouquinho, tá? Mas é sempre importante que o sujeito seja o primeiro. Aí, uma coisa importante. Cara, eu quero eu quero gerar uma imagem com foco numa xícara. A xícara está na mão de uma pessoa. Mas o meu foco é a xícara. O teu prompt não vai ser uma pessoa segurando uma xícara. Vai ser uma xícara sendo segurada por uma pessoa. Porque o teu sujeito é a xícara. O foco vai estar aqui. O foco da lente mesmo, tá? E isso faz toda a diferença. Qual que é a importância dentro de um prompt, tá? O sujeito principal ele tem 35% de importância. Ação e pose 20, ambiente e cenário 15, iluminação 15, ângulo e enquadramento 10, configurações, equipamentos e configurações 3, estilo fotográfico 2. Então no teu prompt, às vezes, o estilo fotográfico não vai ser respeitado, porque tem só 2% de importância. Tem como contornar isso, que a gente vai ver depois. Equipamentos e configurações, 3%. Nada chega perto do sujeito principal. O sujeito principal é o rei. Esses dias, e depois eu vou mostrar para vocês, eu estava gerando uma imagem e que era assim, ó, as mãos, duas mãos assim segurando um hambúrguer de um lado, uma mão com o hambúrguer de um lado, uma mão com o hambúrguer de outro e os dois hambúrgueres juntos. Eu estava tentando colocar uma lata de coca atrás do hambúrguer, eu não queria que mexesse na mão, eu queria que só colocasse a lata atrás. E todos os resultados que eu tive, a IA abria, né, os hambúrgueres, assim, tipo, colocava um hambúrguer para um lado e um hambúrguer e outro para o outro lado, para a coca aparecer, a latinha de coca. Por quê? Porque é tão importante o sujeito para a IA que ela sempre vai dar prioridade para o que você colocar como sujeito nessa imagem. Então isso é importante para vocês entenderem e às vezes consertarem o prompt de vocês. Uma marca criada para empreendedoras brasileiras. Digamos que você está criando um projeto que tem essa característica, né? É uma marca que tem como foco, né? O público é empreendedoras brasileiras. O que a maioria das pessoas fazem? Isso aqui, ó. Uma empresária em seu escritório. Ah, ela é empresária, ela vai estar no escritório, né?
É muito provável que vai sair uma imagem aleatória assim. Essa pessoa não parece brasileira, ela parece um modelo de banco de imagem, esse escritório não parece brasileiro, nada casa com essa proposta aqui, ó. E o que mais tem no Behance é isso aqui, tá? A galera gera com IA, mas sem intenção nenhuma. Inclusive, o prompt que eu usei para gerar essa imagem foi exatamente esse prompt aqui, ó, me empresário esse escritório. Mas por quê? Eu não coloquei idade, eu não coloquei gênero, eu não coloquei informação de cabelo, eu não coloquei informação de luz, eu não coloquei nada. Se você não coloca informação de luz, isso é importante, tá? Se você não coloca informação de luz, a luz vai sair suave, provavelmente. Porque é o que ela entende. É a probabilidade. Se você não colocar a característica da pessoa, ela vai colocar uma pessoa padrão. Então tudo é a média. Tudo é o padrão, tudo é a probabilidade. Agora olha essa imagem aqui, ó. Ela já não tem muito mais a ver? Então aqui a gente tem uma pessoa que está numa janela, não parece aquela coisa corporativa, ela está olhando ali para fora, parece uma pessoa que existe, né? Não parece exatamente uma modelo, né? Só que para gerar uma imagem assim, eu precisei escrever um prompt assim. Olha o tamanho desse prompt, cara. Só que aí eu estou colocando idade, estou colocando detalhe de pele, de rosto, estou colocando imagem de câmera. É muito mais complexo. Então se a gente for diluir, né, for separar aquele prompt, um safe, né, ele ficaria assim, ó. O sujeito, olha quanta informação eu dei sobre o sujeito. A emoção, o ambiente e as informações de fotografia, que é importante, tá? O que é informação de fotografia, ó? Iluminação dramática de janela, luz solar direta, forte. É por isso que quando a gente olha aqui, ó, a gente vê sombras duras. Era isso que eu queria, sombra dura. Eu não queria essa suavidade aqui. Porque aí fica parecendo um banco de imagem, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a luz. Luz, galera, é extremamente importante quando a gente está falando com imagens geradas com inteligência artificial. Fotografia é luz, né? A própria palavra fotografia tem essa etimologia, né? Foto significa luz, grafia significa escrever. Então, escrever com a luz, olha que bonito. No entanto, muita gente deixa a luz de fora do prompt, né? E aí tem algumas nomenclaturas de luz que é interessante que você aprenda o básico, né? Então, front light, aquela luz de frente, bem característica de 3x4, né? Side light. O que a side light faz? Cria contraste, olha só. Olha a diferença da primeira imagem, que é front light, que o rosto quase não tem contraste, para side light, que o rosto é super contrastado. Quando usar um e quando usar outro? Quando você tiver intenção. Pô, é uma marca, sei lá, de skincare. Pô, vamos usar front light para aparecer detalhes da pele, poro, né? Se a marca pedir, claro. Cara, sei lá, é uma marca de academia ou de material esportivo. Cara, vamos jogar um contraste, vamos jogar um side light aqui, porque daí dá esse aspecto mais, um pouco mais interessante, mais agressivo. Backlight, né? Aquele tom misterioso, a luz está vindo do fundo, só revelando a silhueta da pessoa. Golden Hour, aquela hora dourada, 5 horas da tarde. Blue Hour, já é aquelas 6h30, 7 horas, noitinha de inverno, né? Window Light, a luz entra pela janela e incide sobre a pessoa. Boa, o Diego falou, Rembrandt. Rembrandt Light é uma luz que geralmente os modelos reconhecem, tá? Que é aquela luz que deixa um triângulozinho do lado aqui, que é aquela luz a 45 graus. Essa é a importância. O Diego provavelmente estuda fotografia e arte e ele já vai saber fazer prompts melhores. Aí a pessoa, quem não sabe ainda, vai ter que aprender para conseguir gerar imagens melhores também. Tem como contornar isso jogando referências para IA, mas aí você já tem que, né, rebolar um pouquinho mais. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, ela usa uma luz que a gente chama de bottom light, luz que vem de baixo. A luz que vem de baixo, ela é muito utilizada em filmes de terror, filme de suspense. E aqui um contexto interessante na geração dessa imagem, um perrengue que eu passei.
Quando eu fui gerar essa imagem, eu queria gerar ela em estúdio, assim, ó, igual essas imagens aqui. Só que eu não conseguia. Toda vez que eu colocava bottom light, existiam outros termos, tá? A IA não me obedecia. E aí ela gerava a luz de lado, a luz de cima, mas não colocava a luz embaixo. Aí o que eu fiz? Eu mudei o cenário. Ao invés de colocar no estúdio, eu coloquei em uma casa. E aí a mágica aconteceu. Fez certinho a luz que eu queria. Por quê? Porque a IA aprendeu que esse tipo de luz não é uma luz de estúdio. É uma luz de tensão, é uma luz que acontece muito em casa. Quando você levanta, por exemplo, a luz do abajur incide no seu rosto de baixo para cima. Então é natural que essa luz aconteça. Então aqui já vai uma outra questão. Quando você estiver fazendo uma imagem e a IA não estiver te obedecendo, digamos assim, tenta mudar alguma coisa que vai fazer sentido para aquela realidade. Ângulo. Cara, isso é muito importante também. Controlar o ângulo. Se você não colocar ângulo, ela vai gerar uma imagem na perspectiva do olho, tá? Que chama Eye Angle View, tá? A altura do olho é isso aqui, ó. Isso aqui é a altura do olho, tá? Essas aqui são a altura do olho, essa aqui também é a altura do olho. Qual que é a questão? Qual que é o problema? Nenhum, tá? Se você estiver trabalhando com uma marca que você tem que ter ali ângulo da altura do olho, ok. Mas olha como explorar não é interessante. Olha aqui, ó, low angle, bird eye view, né? A vista do pássaro, vista do verme, né? Que é worm's eye view. Hoje as ferramentas de IA, muitas delas, já oferecem essas opções na hora que você vai fazer o prompt. Mas é muito melhor que você domine isso, para você entender como que isso funciona. Tá? Então, isso pode tornar a sua imagem muito mais interessante. Que outro parâmetro torna a sua imagem mais interessante, que não fica parecendo tanto IA? Lente. Olha que interessante essa imagem aqui, ó. É uma imagem que está fotografando de baixo para cima, né? E está ali essa distorção, você vendo ali atrás, né? Como o ambiente está sendo distorcido. Então acaba gerando uma imagem interessante nesse sentido. E aí está o prompt, né? Ó. Olha o que eu fiz aqui. Presta atenção nesse prompt, vamos analisar ele, ó. A realistic full body worm's eye view photo of Caucasian, enfim. Presta atenção no seguinte. Lá quando eu mostrei para vocês a estrutura de prompt, eu falei que detalhes técnicos de enquadramento e tal deveria estar mais para o final, certo? Eu ia voltar aqui, mas eu vou ter que voltar muito. Mas vocês lembram disso, tá? Por que eu coloquei Worm's Eye View aqui, logo no começo? Para priorizar o Worm's Eye View, o meu ângulo. Se eu coloco no final, pode ser que ele gere, pode ser que não. Isso aqui já é mais uma sacada para vocês arrumarem o prompt de vocês que não estiver dando certo. Entendeu? Coloca no começo do prompt, joga lá, pô, eu quero uma Rembrandt Light, né? E, pô, não tá fazendo. Aí a que você tá usando não tá fazendo. Coloca lá no começo, né? Um homem sendo iluminado por uma luz Rembrandt. Que aí a IA vai considerar antes das outras coisas. Enquadramento, também é importante. Então aqui está a full body, né? Corpo inteiro. Extreme close-up, quando você quer destacar um detalhe específico, um olho, uma mão, um objeto. Close-up, mostra o rosto ou objeto em destaque, preenchendo quase todo o quadro. Close-up que a gente já sabe, né? Medium close-up, corta ali no meio do peito. Medium shot, o sujeito da cintura para cima. American cowboy shot, enquadra o sujeito no meio das coxas para cima. Medium wide shot, corta aproximadamente na altura dos joelhos. E wide shot, um corpo inteiro, pode ser full body também, funciona muito bem. Então tá aqui, ó. Medium wide shot, extreme close-up, wide shot, full body. Referência, galera, é muito importante também.
Essa aqui, ó, é uma imagem que eu fiz com referência, né? Então eu peguei essa imagem, que já a imagem da direita, da esquerda, perdão. A imagem da esquerda é uma imagem real e eu criei uma imagem da direita baseada naquela imagem. Então, por exemplo, para copiar conceito, ela copia. Agora, falando aqui sobre isso, né? Voltando a falar sobre criatividade, eu poderia ter mudado a cor do casaco, eu poderia ter mudado o ângulo, ao invés de ser de baixo para cima, foi de cima para baixo, enfim. Cara, isso aqui me, me deixa muito frustrado. Isso aqui é real, tá? Eu tava pedindo uma comida esses dias e era essa foto, cara, é claramente com IA. Não tem textura. Olha o garfo, velho. Vou até dar um zoom aqui, ó. Olha esse garfo, velho. É muito ruim. E, cara, os restaurantes estão usando muito isso aqui, tá? Quem nunca viu a famosa marmitona, né? Olha isso aí. A marmita xadrez. Que eles separam tudinho, né? A parada. E virou até notícia. Anúncios com imagens feitas por inteligência artificial no iFood causam polêmica na web. O que mais me incomoda nessa imagem não é a plasticidade dela. É a batata junto com o feijão. Cara, como é que você coloca a batata do lado do feijão? Não existe, ela vai chegar murcha. Aí eu pensei, cara, eu manjo. Isso aqui foi feito pelo ChatGPT, tá? Foi criado no ChatGPT. Porque é a IA que a galera usa, né, para fazer essas coisas, é a mais popular. Falei, eu vou usar o ChatGPT e eu vou criar uma imagem muito melhor do que essa, porque eu entendo como a IA funciona. E eu criei essa imagem aqui. Eu não só deixei mais realista, como eu separei, né, a batata do feijão. Como que eu fiz isso aqui? É muito simples. Primeiro você precisa entender por que a IA cria isso aqui. Por que vocês acham que ela cria o arroz, o feijão? Porque dentro da base de treinamentos dela, não teve marmita. A IA não sabe o que é um arroz com feijão. Como que ela vai fazer um arroz com feijão soltinho lá? Ela não sabe. Ela vai criar isso aqui, ó. Ela não sabe comer uma marmita assim. Então, o que é que você tem que fazer? Tá? Isso aqui, galera, não adianta. Nem prompt vai resolver a tua vida aqui. Aqui não é questão de prompt, é questão de como a IA foi treinada. Você resolve o seguinte. Você tira uma foto de uma marmita, ou pega uma marmita real por aí, e você usa como referência. Você fala assim, ChatGPT, isso aqui é uma marmita. Eu quero com esse aspecto. Porém, você vai fazer o seguinte, você vai trocar os ingredientes para mim. O arroz e feijão, beleza, mas você coloca batata e você coloca calabresa. E pelo amor de Deus, separa a calabresa do feijão. E aí ele me dá isso aqui. Ó. Entenderam? Referência é uma das coisas mais importantes quando você está usando inteligência artificial. Dependendo do resultado que você quer chegar, ela é mais importante que o teu prompt. Sentimento. A IA também entende muito essa parada de sentimento. Né? Então, olha só, por exemplo, essa imagem. Ela tem essa luz vindo de baixo para cima, então tem essa expressão séria, assustada, iluminado de baixo para cima por uma luz difusa, uma atmosfera dramática, misteriosa. Câmera. A câmera, ela consegue adicionar algumas características na sua imagem que às vezes elas são bem-vindas porque elas parecem defeito, né? Então olha essa imagem, por exemplo. Cara, ela parece que foi de uma câmera analógica. Mas olha como eu pedi, ó. Foto média ampla de uma mulher em vestido vermelho, blá blá blá. Olha aqui, ó. Filme Kodak Tri-X400 e câmera Nikon FM2. Textura de granulação, ruído visível, imperfeições, né, ó, desfoque de movimento. Eu peço isso no meu prompt. Vocês querem uma imagem diferente dessa aqui? Agora vamos para um outro aspecto, né, uma imagem digital. Olha para isso aqui e fala para mim se não parece uma imagem tirada por um iPhone.
Até aquele desfoque do iPhone, aquele desfoque ruim lá, tá parecido com essa imagem aqui. Como que eu cheguei nessa imagem? Retrato de selfie de um jovem usando um capuz azul, tirado com câmera frontal do iPhone 14 Pro, né? Aí você coloca a câmera ali. Olha só aqui que interessante. Você percebe o seguinte: quando a gente coloca uma pessoa num prompt, a IA vai dar prioridade para a pessoa. Ela vai focar na pessoa. Aqui, ele está focando no hambúrguer. Você pode ver que a pessoa está levemente desfocada. Agora, perguntinha. O que que eu fiz? O que que eu fiz para ter foco no hambúrguer? Aqui nessa imagem. Coloquei como sujeito. Boa! Olha aí, galera, ó. É isso aí. E é exatamente isso. Vou mostrar o prompt para vocês, ó. Um cheeseburger. Olha como é que eu começo o prompt, ó. Um cheeseburger feito de pão de brioche, hambúrguer de carne e queijo derretido, sendo segurado por uma mulher. Aqui eu tive uma dificuldade para gerar essa imagem que foi o seguinte, ó. Toda vez que eu pedi um cheeseburger, ele colocava alface. E eu colocava lá no meu prompt, no lettuce, né, sem alface. E mesmo assim, não dava certo. É porque negativação não funciona em prompt de imagem. Não muito bem, pelo menos. Eu descrevi os ingredientes. Só o que tem, ó. Ainda assim, o miserável me coloca um bacon. Mas era o tipo de imagem que eu precisava, que eu queria. O Lucas perguntou, negativação não funciona em prompt de imagem? Não, eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? Olha essa imagem. Cara, assim, você não fala que é IA, né? E por quê? Ela não parece IA por causa dos defeitos que ela tem, da colorização. Ela não é aquela imagem plastificada, né? E aí o prompt para chegar nessas imagens, você tem que colocar, olha lá, fotografia com filme, Kodak Porta Pro 160, câmera Nikon FM2, estética de fotografia dos anos 70. Lembra? Espaço latente. O que está no espaço latente? Que eu posso utilizar aqui, entendeu? Upscale. O que é um upscale? Upscale é você deixar a imagem melhor, tá? Olha, por exemplo, a imagem original, ela tem imagem de textura de pele, mas não é tão evidente. Quando eu seto o meu upscale em baixa criatividade, ele respeita muito mais as características físicas e você pode ver que ele adicionou um pouquinho de textura na medida. Nada muito drástico, né? Agora, olha a alta criatividade, ele começa a criar dados. Né? Porque assim, upscale, galera, é criar dados na imagem. Tá? Basicamente é isso. Por quê? Você está pegando uma imagem com baixa resolução. O que é baixa resolução? Ou baixo nível de detalhe? Está faltando pixel. Está faltando informação. A IA vai colocar informação, mas essa informação ela tira da onde? Da criatividade dela. Né? Criatividade entre aspas, obviamente. Só que quanto mais criativa, mais imagem, mais viajada ela vai ser, tá? Então tem que tomar cuidado com o upscale. Localização é importante também. Onde que está acontecendo essa fotografia? Olha essa imagem aqui, cara. Tem imagem mais brazuca possível, né? A gente fez um projeto. Isso aqui eu gerei no Midjourney já faz tempo já. Você pode ver que tem uns probleminhas ali na mão, ali e tal. Não é muito perceptível, dá para usar. Mas olha só. Por isso que eu falo para vocês, eu gerei essa imagem em 2024. Os geradores já nem eram tão bons assim. Só que, quando você tem um prompt bom, não importa. Você vai conseguir gerar bons resultados. E olha o prompt ali, ó, uma aconchegante sala de estar em um apartamento no centro de São Paulo.
né? Então a gente tem que trabalhar bem no prompt. Por isso que o que eu estou ensinando para vocês agora aqui é os fundamentos, tá? Photoshop, ainda é necessário? Olha, sim. Então, por exemplo, olha essa imagem aqui, ó. A primeira imagem, ela tá legal. Eu gostei da pose da modelo, eu gostei da expressão. Só que ela veio ali, cara, num banquinho esquisito, né? Então, a gente joga para o Photoshop, tá? Ó, eu vi, galera, uma galera falando que essa pessoa não parece que tem 35 anos. E eu vou ensinar, vou mostrar para vocês depois. É uma funcionalidade do Midjourney, onde você consegue dar para ele mais autonomia para ser mais criativo. E aí ele vai sobrepor um pouco o teu prompt, beleza? E aí, por isso que eu estou colocando aqui o prompt original, tá? Mas você está autorizando o Midjourney a dar uma viajada, beleza? A galera falou, parece uma pessoa de 35 anos. Olha, depende, cara. O rosto não tá muito nítido que ela tá contra a luz, né? Mas, tá, vai. Eu tendo a concordar com vocês. Mas depois eu mostro, amanhã a gente vai ter uma aula de Midjourney. Olha essa imagem, ela parece perfeita, né? Ela parece muito legal e tudo mais. Mas olha a mão dela. Não tá muito legal, né? Aí o que acontece? A gente conserta, ó. Então, eu não vou perder a imagem só porque saiu assim. Cara, eu consigo arrumar. Considere a atmosfera visual do projeto. Então, por exemplo, a gente fez no projeto passado, a gente fez um mood board de imagens com. Isso aqui são fotografias reais, tá, galera? Para trabalhar no projeto da Sayori. O mesmo prompt pode gerar resultados diferentes, né? Então, tem aqui uma imagem que foi gerada no Visual Electric, que nem existe mais, né? E o no Mystic, mas só para vocês entenderem uma coisa, porque eu gosto de mostrar o exemplo do Visual Electric, ele tinha uma estética muito particular. Por que que o mesmo prompt gera imagens diferentes em modelos diferentes? Essa pergunta é para vocês, tá? Quero que vocês respondam aí no chat. Isso mesmo. Foram treinadas de maneiras diferentes e cada um tem seu espaço latente. Exatamente. Perfeito. Visual Electric e Mystic, né? Ele comparando. O Visual Electric, eu lembro que ele tinha muito mais mockup no treinamento, né? Você sentia isso quando você ia gerar um mockup. Olha que interessante. Isso que eu falei para vocês, ó, o prompt para gerar a mulher é o mesmo. Por que que no Visual Electric ela saiu com a idade mesmo que eu tinha colocado, que eu acho que era, nem lembro qual a idade, mas acho que era 30, alguma coisa assim. E por que no Midjourney saiu uma senhora, né, uma idade um pouco mais avançada? Porque eu autorizei ele a fazer essa viagem. Olha, eu perco a aderência ao prompt, mas olha o que eu ganho de autenticidade, cara. Olha essa imagem do Midjourney. Olha a expressividade dessa imagem, cara. E é por isso que eu falo que não tem modelo parecido com o Midjourney hoje no mercado. Então, às vezes, se você vai fazer um trabalho mais artístico, alguma coisa nesse sentido, é legal você dar uma olhada no Midjourney. Pô, Kimura, mas aí eu tenho que assinar o Midjourney, que eu quero só, sei lá, eu quero fazer 20, 30 imagens. Cara, assina por um mês. E depois você não precisa assinar. Essa é uma questão, você não precisa assinar inteligência artificial por um ano. Você pode assinar por demanda. Pô, eu preciso muito dela por um mês. Assina naquele mês, você vai pagar baratinho. Resolvendo problemas. As IAs de imagem têm uma dificuldade fundamental em processar negações.
Quando você descreve homem sem barba, a IA foca nas palavras homem e barba, frequentemente ignorando o sem. Isso acontece porque durante o treinamento ela aprendeu associações entre palavras e elementos visuais, mas não desenvolveu uma compreensão robusta de ausências ou negações. Quem tem criança em casa aí? Vocês já chegaram para a criança alguma vez e falaram que não era para fazer, ela fez exatamente aquilo? Tipo, ela tá com um negócio na mão, você fala assim, não joga. Não joga. Você está usando um comando negativo, né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai jogar no chão. Por quê? Porque ela ignora o não. O não tem força da mesma força que o joga. O joga, a ação tem muito mais relevância para ela do que o não, né? Depois que a gente vira adulto, o não tem mais relevância que o resto, mas quando a gente é criança, não. Então, a IA também pensa assim. O não tem tanta força. Tem algumas IAs que você tem um lugar de colocar negativação. Então, no Midjourney, tracinho, tracinho, no. Aí você descreve a palavra que você quer. Mas nem todas são assim. Então, da mesma forma que você falaria com uma criança, você vai falar com a IA. Se a criança tiver com um objeto na mão que não pode ser jogado, você vai falar o seguinte. Coloca isso que você está segurando em cima do sofá. Aí ela vai colocar em cima do sofá, você deu uma instrução clara. Então, exemplos, né? Homem sem barba. Provavelmente vai gerar um homem com barba. Possível solução: homem com rosto limpo e barbeado. Mulher sem óculos. Provavelmente vai gerar mulher com óculos. Mulher com olhos visíveis e descobertos. Ambiente sem pessoas. Provavelmente vai gerar um ambiente com muitas pessoas. Ambiente vazio e deserto. Enfim, use a criatividade para positivar esse comando. E, muitas vezes, vocês conseguem encontrar uma palavra para substituir, tipo, uma mulher sem chinelo. Pô, se existe a palavra descalça, por que você está usando sem chinelo, né? Então, pensa nisso também na hora de for escrever o prompt. Olha essas imagens. Qual que é a diferença entre elas? Ambas utilizaram o ângulo baixo, low angle. Porém, a imagem da esquerda parece que o fotógrafo deitou no chão para tirar, né? Um low angle bem angular, assim, bem de baixo para cima mesmo. Já o da direita, parece que ele só deu uma joelhadinha, assim, né? Porque a gente ainda consegue ver os carros ali e tal. Por que isso acontece? Quando eu uso low angle e coloco algum outro elemento, a IA vai forçar esse elemento a aparecer, tá? Então, por exemplo, eu coloquei low angle, mas eu também coloquei iconic yellow taxis. Ou seja, ele vai fazer o low angle de forma que os táxis ainda apareçam, porque ele precisa colocar, você pediu isso. Já no segundo, não. Ó. Então, o que acontece? Quando você quiser forçar o low angle, primeiro que, olha só, eu coloquei no começo do prompt, né? Então, essa já é uma dica aí que eu já dei, mas estou só reforçando. Você reforça isso, tá? Você, de repente, coloca assim, ó, você quer que apareça o céu? Você coloca lá, o céu, né? Aparecendo atrás, enfim. E por que eu estou falando isso? Teve uma vez que um aluno mandou para mim uma imagem de uma pessoa, era de corpo inteiro. E toda vez que a IA ia gerar, ela gerava de corpo inteiro. E ele estava pedindo meio corpo. Ele falou, Kimura, por que eu estou pedindo meio corpo e ela está me gerando com o corpo inteiro? Eu já gerei várias. Eu falei, me manda seu prompt. A hora que eu vi o prompt dele, eu vi que claramente o prompt foi gerado com IA.
E não tem problema nenhum, tá? A gente vai gerar prompt com IA à tarde. Só que leia antes. E ele não leu. E o que tinha no prompt dele? Tava assim, usando um tênis All-Star. Se você coloca que a pessoa está usando um tênis All-Star, o tênis All-Star vai aparecer. Ele vai, na maioria das vezes, sobrepor o enquadramento. E às vezes ele vai colocar o tênis All-Star em lugares esquisitos. Ele vai fazer meio corpo, mas ele vai colocar o tênis All-Star no pescoço. Porque ele vai tentar enquadrar aquela imagem o máximo possível dentro do teu prompt. Então, se você colocar informação de tênis, vai aparecer o foto de corpo inteiro, informação de calça, enfim. Porque a IA vai querer te agradar. Ela quer te agradar, ela quer gerar o que você pediu, tá? Galera, esse é o momento que a gente faz aquele story maroto, né? Aquele story bonitão. Eu vou até interromper aqui o meu compartilhamento de tela aqui, ó, né? Bora fazer um story aí, ó. Me marca, tira foto da tela, mostra que você está aqui participando, mostra que você veio aqui para aprender. Tô lá, hashtag Aleb, me marca, @Marcelo Kimura, design, que eu vou repostar lá o que eu consegui, né? Que não dá para repostar todo mundo, obviamente. É importante os clientes entenderem que num sábado de manhã, dia de jogo, você está aqui se desenvolvendo, né, estudando para entregar projetos melhores, para se capacitar profissionalmente. Eu gostava muito, cara, quando eu estava prestando serviço, de postar todo o evento que eu estava indo, que eu estava aprendendo, porque isso me ajudava muito com meus clientes ali. Sempre que eu ia para uma reunião, às vezes a gente acha que ninguém tá vendo, mas chegava numa reunião e eles falavam assim, pô, vi lá que você estava num evento de não sei o quê, né? O que que é? E aí você divide um insight, coisa ou outra. Pô, é sempre muito bom, cara. Não, Tem que é saber se muito bom. vender. Cara, eu falo muito isso, que às vezes a gente... teve até uma menina que eu gosto muito do conteúdo dela, que é a... Puxa, não lembro, cara. Ela tem um e-commerce e ela fala sobre posicionamento, tipo, é uma pessoa de muito sucesso, assim. E ela falou, nos seus stories, você tem que mostrar como você quer ser visto. Então, por exemplo, como que uma dentista faz um story? Porque foi essa pergunta que ela recebeu, né? Eu sou dentista, eu não posso mostrar nos meus stories o paciente lá com a boca aberta lá e tal. Então, como que eu faço story? Ela falou, ó, você tem que pensar em como você quer ser percebida. Então, o que é legal você postar nos stories? Você quer ser percebido como uma pessoa organizada, metódica, enfim, higiênica que seja, né? Você vai postar uma foto da sua bancada, aguardando o paciente, com todos os instrumentos, assim, um ao ladinho do outro, sabe? É isso. Isso vai construindo uma imagem na cabeça do cliente. Então, vocês estão aqui como, como estudantes, e é legal você postar, porque, tipo assim, os clientes podem estar vendo, né? Isso é muito legal. Tá, vamos lá, que eu tenho... Na verdade, é o seguinte... Lembrando que a gente vai repostar a maioria que a gente puder aí, tá? Quem caprichou, fez bonitinho, a gente vai repostar no story. O Kimura tá dando aula aqui, mas a Bárbara tá a mil ali na curadoria. Falei pra ela, posta aqueles que traz algo positivo sobre o evento. Então tem um textinho, anotações, tipo, muitos insights, etc. E aqueles que tem um visual legal, para valorizar também o nosso trabalho de construir o cenáriozinho aí, tudo isso. Isso aí, galera. Ó, vamos fazer o exercício agora? Pera aí, deixa eu só abrir abrir o Cloud aqui mesmo, cara. É. Ó, Agora o é que prática, acontece? Kimura, mão na massa? Agora é mão. Não, eu vou explicar qual é o exercício, tá? Eu vou explicar qual que é o exercício. E aí, durante o almoço, vocês vão fazer esse exercício, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que vocês vão ter acesso à apresentação, tá? A essa apresentação do,
essa apresentação da Pierre. Beleza? Ó, eu abri aqui o... Cadê? Eu abri o Claude, a gente vai usar como um bloco de texto, tá? Mas a gente pode depois pedir para ele melhorar. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um docs puro mesmo, cara. Pra não ter... Eu quero que vocês façam assim, sabe? Vamos escrever um prompt aqui do zero. Agora, o que a gente vai criar? Né? Vamos pensar, vamos criar agora, é na hora. Bom, vamos pensar, sei lá, eu quero criar uma mulher, vamos pensar aqui na estrutura de prompt, tá? Então, qual que é meu sujeito? Uma mulher. Vamos criar uma mulher, ela é o quê? Ela tá fazendo o quê? Ela tá correndo. Não, correndo não, com roupa de fazer exercícios físicos. Tá, com roupa de fazer exercícios físicos. Ela está na natureza. E ela está parada. Não vou fazer ela correndo não, vou fazer ela parada, olhando para a câmera. Olhando para a câmera. Beleza? Pensei em ambiente, pensei em... Enfim. Agora, eu sempre coloco assim, o bruto primeiro. Tá vendo minha tela aí? Às vezes acontece. Beleza. Estamos vendo. Beleza. Aí, é um ângulo de baixo para cima. Ângulo de baixo para cima. Lente grande angular. Uma câmera moderna, vai. Câmera moderna. Câmera moderna digital. Ok, então aqui eu já tenho o grosso aqui, tá? Aí, beleza, agora eu vou refinando. Uma mulher o quê? Uma mulher com cabelos pretos, cacheados, usando roupa de corrida. Roupa de corrida. Vamos fazer o seguinte, vamos ser mais específico. Roupa é mais generalista, né? Usando top, que cor? Laranja. Eu vou fazer roxo, vai. Top roxo. Short roxo. Tênis Nike de corrida. Não vou especificar o modelo, senão vou ter que pesquisar, tá? Pensa em de cima para baixo, tá? Então, cabelos cacheados. Cabelos pretos. Ela é o quê? Caucasiana? Mulher caucasiana. Com cabelos pretos, cacheados. Aqui no caso, ela veste, né? Ela veste, vamos colocar aqui óculos de corrida. Vamos colocar aqui uma mulher brasileira. Pronto. Uma mulher brasileira com cabelos pretos, cacheados, olhar confiante, vestindo óculos de corrida, top roxo, short roxo, para fazer um conjuntinho, né? Tênis de corrida. Nem dei tanta informação, mas também não precisa, não, a gente vai ficar muito tempo aqui. Ela está na natureza, parada, olhando para a câmera, posando confiante. Não, aí eu coloco aqui, ó. Aí eu vou separar, ó. Ela está parada, com as pernas abertas,
com as pernas abertas, olhando para a câmera, posando confiante. Com a mão na cintura. Com as mãos na cintura. Beleza? Aí, eu tenho um guia aqui que sempre me ajuda, que é o Image Prompt Guide. Tem tudo isso que eu falei para vocês aqui, ó, né? E aí tem a estrutura, ó. Ah, aí isso me ajuda a lembrar, ó. O que que eu não coloquei, ó? Idade e gênero. Eu não coloquei idade, aí eu lembrei. Mulher brasileira, 30 anos. O que mais que eu esqueci aqui? Brasileira eu coloquei, né? Eu não vou colocar estrutura facial, não. Eu quero que a IA pense isso por mim. Lembrando, é isso que eu falei para vocês, ó. Se eu não quero colocar isso, eu estou dando para a inteligência artificial o poder de pensar por mim. Cabelo eu coloquei. Olhos eu não vou colocar também. Aí ele vai pela média, né? A linguagem corporal, a gente já está colocando, né? Mão nos quadris. Postura ereta, confiante, blá, 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 pose, expressão, direção do olhar, olhando para a câmera, já coloquei também. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, confiante e séria. Ambiente e cenário, é o que a gente está trabalhando agora. Eu penso tá correndo em um lugar montanhoso, né? Na natureza, em um lugar montanhoso. O céu limpo. Ó, lembrando, tá? Se eu vou usar ângulo de baixo para cima, eu posso colocar a informação do céu. O céu está limpo, cheio de nuvens. O que mais? Ângulo de baixo para cima, o céu está limpo, né? O céu está limpo, cheio de nuvens. Ó, eu gosto de separar por ponto, então ela está vestindo. Ela está parada com as pernas abertas, olhando para a câmera, posando confiante com as mãos na cintura. Ela está na natureza, em um lugar montanhoso. O céu está limpo, cheio de nuvens. Cheio de nuvens. Agora vamos começar a entrar na parte de fotografia, né? Então, por exemplo, aqui, iluminação. Golden Hour. Golden Hour. Hora dourada. Não, hora dourada não, porque o céu está limpo, deixa... O céu está limpo, cheio de nuvens. Sombra dura. Não, tá, beleza. Luz do sol, sombras duras. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Eu já falei que é luz do sol, então não precisa colocar temperatura de cor. Aqui, se eu quiser colocar um plano geral, né? Ó, plano geral, que pega o ambiente, eu posso colocar lá depois. Técnicas de enquadramento, equipamentos, configurações, e saiu do meu negócio aqui. Véio. O negócio sai do nada, mas acho que já deu pra gente entender. Só está limpo, cheio de nuvens, luz do sol, sombras duras. Aí, eu quero perspectiva forçada. Sabe aquela coisa que até... Aquela coisa que o pé parece que é grandão, né? E a cabeça é menor. Perspectiva forçada. Foto de corpo inteiro. Foto de corpo inteiro de uma mulher brasileira. Ângulo. Opa. Ângulo de baixo para cima. Perspectiva forçada. Perspectiva forçada. Lente grande angular. Ei, angular não tem acento, né? Câmera digital. Aí, o que dá para vocês fazerem aqui, ó? Copia isso aqui que já está bem detalhado. Uma coisa
um parâmetro, né, para vocês entenderem se o prompt de vocês está indo bem, eu consigo imaginar essa cena na minha cabeça? Vocês conseguem imaginar essa cena na cabeça de vocês? Sim, né? Então vamos lá. Ah, tá aqui, ó, séria. Assistindo óculos de corrida, top roxo, short roxo, tênis Nike de corrida. Lente grande angular. Lente angular, contemplando toda a paisagem. Eu jogo no Claude e falo o seguinte para ele, ó. Preciso gerar uma imagem e quero que me ajude a criar um prompt avançado. Este é o esboço. Me ajude a melhorá-lo. Mando aqui. Olha, ó. Tava falando ali que o Fable já foi descontinuado, né? Ih, tá alto aqui, era pra tá... E beleza. Algumas observações, contradições do céu. Você pediu céu limpo e cheio de nuvens. São coisas opostas. Que opostas? Ah, com nuvens dispersas. Ah, tá, beleza, beleza. Aqui, ó, ele tá dando uma versão em inglês. Enquanto isso, vamos abrir o Flow aqui, ó. Quem não tem um gerador de imagem pago, pode entrar no Google Flow, tá? Só entrar aqui, ó, Google Flow, do Labs Google. E aí você cria aqui um novo projeto, tá? Ó, aqui tem um lugar para colocar o prompt, ó. Beleza? Vamos pegar esse prompt avançado aqui, que ele gerou pra gente, ó. É bom ler, tá? Mas como a gente está fazendo aqui, a gente já escreveu e tal. Vamos ver o que ele vai gerar. Não coloquei nenhuma referência nem nada. E aqui, galera, é aquela parte que é imprevisível, né? Toda vez que a gente vai fazer algum workshop, dar uma aula de IA, a gente às vezes dá problema. Assim, uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer aqui, tá? É dar algum problema em algum momento, alguma coisa vai dar errado, não vai gerar do jeito que era, mas é assim mesmo. Ó, tá vendo que ele tá fazendo o processo de difusão? Ó, aqui, presta atenção, ele gerou a imagem, não era a imagem que estava na minha cabeça, tá? Mas, ó, quando é assim, eu faço o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu preciso que seja uma fotografia com perspectiva forçada, onde o pé fica desproporcional à cabeça. Entende? Você vai conversando com o Cláudio aqui, tá? Eu também quero que ela esteja levemente posicionada, que ela esteja posicionada de forma levemente lateral. Entende? Gostaria de mais foco no tênis. Aí, na verdade, tem que dar um feedback para ele, tá? Gerei a imagem com o prompt que você me deu e não é bem o que eu estava pensando. Manda de novo. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Isso, nível do solo, é câmera no chão, ó. Ó, ele já jogou pra mim, ó, o prompt lá no começo, ó. Extreme Forced Perspective Full Body.
Vamos ver se vai dar certo agora. Ou seja, ele está priorizando Ele está priorizando o ângulo, né? A perspectiva forçada. Lógico que tem outros geradores de imagem e tal, né? A gente poderia jogar no Midjourney da vida. Vamos ver aqui, ó. Vamos testar no Midjourney. Deixa eu ver aqui. Stylization, Variate, beleza. Caramba, tava com a proporção errada aqui. Deixa eu colocar em 4x3 aqui. É. Ela tá com a perna erguida. Deixa eu ver aqui o que é que... Deixa eu ver se tem isso. Fez pernas alongadas. Ah, ele colocou essa característica aqui, ó. De controle. Por que esse tipo de plano continua a brigar com o gerador? Não é, talvez não seja o melhor prompt, tá? Vamos ver o que que o... Nossa, olha aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, ainda ficou interessante, né? Ó, a perspectiva, nossa senhora. Aquelas coisas e tal. Mas ó, essa aqui já tá começando a ficar bem próxima do que a gente quer, ó. Enfim. Mais alguns ajustes aqui, ó, a gente ia conseguir de repente chegar numa imagem legal. Eu tô até tentando entender, ó. Feira de nível de chão, recua dramaticamente, pernas alongadas, cabeça parecendo pequena e distante do corpo, tá ok. Mas eu acho que ela... não... Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos gerar mais uma aqui. Cadê? Aqui, né? Geralmente ele gera duas, né? Não sei porque que ele gerou só uma agora. Para ver se ela gera um pouquinho mais interessante. De qualquer forma, qual que é a provocação aqui, né? Você gerar uma imagem que tem um ângulo diferente, que tem uma composição diferente do que você estava... Diferente do que a gente vê por aí, né? Deixa eu ver se o que gerou aqui, mais... ela dá destaque pro tênis mesmo, ó. Era algo meio que isso aqui, assim, sabe? O tênis em primeiro plano, assim, aí a gente vai tendo o restante da imagem, sabe? Queria uma coisa meio diferente mesmo. Não ficou exatamente o que eu estava imaginando, mas acho que lapidando a gente conseguiria chegar lá, tá? Mas o restante, ó, tá bem legal. Acho que o céu, né, o ambiente, a roupa. Ele até colocou, né, como eu especifiquei que era um tênis Nike, ele colocou Nike também na roupa ali, enfim. É isso. Bom, testem aí. Eu vou passar o exercício agora para vocês, ó. Cadê? Ó, qual que é o desafio? Gerar uma imagem com intenção, com personalidade. E aí eu não gostaria que fosse ângulo altura dos olhos, nem luz difusa e nem lente normal, tá? Eu quero que vocês usem uma lente que distorce o ambiente mesmo, um ângulo que não seja na altura dos olhos, que seja para cima, que seja para baixo, uma foto com perspectiva forçada, deixa eu chamar um grandona, assim, um negócio diferentão, cara. Eu quero uma coisa inusitada, tá? E aí o pessoal vai mandar o formulário aí para vocês enviarem o trabalho e depois do almoço a gente vai dar uma olhadinha. Beleza? Ó, como faz para ganhar, para receber a apresentação da PR? Vai no meu post, vai lá no meu post, esse post está lá no meu Instagram,